Fala aí, jovens. Eu nem ia gravar vídeo hoje, mas tô achando legal porque, apesar do canal ser novo, tem um pessoal que está participando já bastante, me mandando e-mail. Eu até marquei um Skype já com um inscrito do canal, a gente conversou bastante. Teve um outro camarada agora que mandou um e-mail, Daniel de Jesus, que agradeço por ter mandado e-mail. E eu gostei tanto das perguntas que ele fez que eu acho interessante fazer um vídeo respondendo as perguntas dele. São perguntas gerais, né, sobre faculdade, sobre TOEFL, sobre custo de vida aqui, e eu acho que é bem legal, né? Vai ser bem legal falar sobre isso e tentar deixar o mais claro possível para quem tiver realmente interesse de vir para essa região. E eu acho que talvez até para dar uma ideia de como funciona, né? Steinbeck, tudo bem, mas eu acredito que parte do Canadá funcione parecido, né? Talvez não em relação a valores, mas pelo menos preparação com TOEFL, universidades, enfim, todas essas questões. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta dele, com quanto tempo de estudo você alcançou proficiência de inglês? Bom, eu nunca cheguei a estudar inglês assim em cursinho. Eu só tive aquele basicão mesmo de escola, aquela coisa mesmo, verbo to be e ponto. Nunca cheguei a fazer um cursinho de inglês, nada disso. Só que desde moleque eu sempre me interessei muito por música. Aliás, eu até sou músico também, então sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de filme, sempre gostei muito de videogame. E eu acho que isso tudo me estimulou a gostar da língua, né? A gostar do inglês. É lógico que isso não me deu um inglês perfeito, é lógico que eu tenho algumas falhas ainda com gramática e tal, porque eu nunca estudei de maneira formal inglês. Mas também eu já estou aqui no Canadá agora tem 9 meses, eu acho que o meu inglês já evoluiu até bastante com relação ao inglês que eu tinha quando eu cheguei. Mas o inglês que eu tinha quando cheguei foi o suficiente para me fazer entender e para compreender todo mundo, né? Eu nunca tive problema de compreensão. Eu sempre compreendi muito bem. A minha fala é que às vezes dá uma certa travada, né? Hoje não tanto, mas quando eu cheguei ainda estava um pouco travado. Mas ainda assim, quando eu comecei a me preparar para o TOEFL, o que eu fiz muito foi entrar na internet e procurar simulados, porque eu acredito que na hora que você vai se preparar para uma prova dessa, se você não tiver nada de inglês, nenhum conhecimento prévio, nada de vocabulário, realmente você vai precisar de um treinamento bem específico, uma coisa bem do início para começar a desenvolver, né? Porque o que eu costumo dizer com relação à prova do TOEFL é que ela não é uma prova difícil, por assim dizer. Ela é uma prova trabalhosa e é uma prova extremamente chata. Tem uma estratégia bem específica para você fazer, principalmente a parte de reading. E no resto, cara, é mais a compreensão, mais o que você sabe falar, lógico, e a parte de escrita, que eu acho que é o que pega mais, principalmente para quem nunca teve um estudo formal de inglês e que tem uma gramática que não é tão forte. Mas ainda assim, o TOEFL não é uma prova que foca na gramática. É uma prova que foca mais na maneira com que você compreende, na maneira com que você se expressa. E assim, apesar de eu nunca ter estudado em cursinho, uma coisa que eu quis fazer para me preparar um pouco melhor, na época, lá no Rio de Janeiro, eu estava procurando alguns cursos, eu achei o IBEL, tinha um valor até bem acessível para a época que eu estava procurando, foi bem barato. Agora, eu não me lembro realmente o valor exato aqui agora, depois eu posso até procurar e colocar na descrição do vídeo, mas não foi uma coisa muito cara. O grande problema de entrar no IBEL é que para eles te aceitarem na turma específica de TOEFL, você tem que estar no nível avançado de inglês do IBEL. Você precisa fazer uma prova escrita, isso você faz online, e depois você faz uma prova oral com a professora do curso, né? E eu fiz isso, fiz a prova escrita, fui chamado para fazer a prova oral, fiz a prova oral, consegui o acesso ao curso, entrei. Eu acabei não fazendo tanto tempo, né? Eu fiz mais ou menos umas 8 aulas, só que foram 8 aulas extremamente importantes para mim. Quando eu digo extremamente importante, é porque, na verdade, esse curso, ele não fica aquela lenga-lenga de, vamos ver isso, vamos ver. Não. É simulado o tempo todo, o tempo inteiro, todos os dias, você faz simulados da prova do TOEFL. É reading, listening, writing, você faz simulados o tempo inteiro. Isso foi muito bom. Tinha um livro didático, a própria professora trazia material e, enfim, tinham alunos com diversos planos para ir para diversos lugares, com diversas exigências de notas diferentes, mas foi bastante interessante, né? Eu achei que valeu muito a pena porque me deu toda a base da estratégia que precisa para fazer a prova. Depois eu vou entrar um pouco mais no buraco do queijo aí sobre a estratégia da prova, porque eu acho que também se eu começar a falar especificamente sobre TOEFL aqui, vai ficar um vídeo muito longo.
Eu já tenho alguns vídeos longos, né? A minha ideia não era fazer vídeos tão longos, mas eu acho que principalmente o último, no qual eu estou mostrando imagens da cidade, não tinha como fazer uma coisa menor. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Por que você saiu da Providence? Né? Alguma coisa negativa na instituição que poderia nos alertar? Bom, eu acho que isso é uma coisa que foi particular comigo. Né? Aconteceram algumas situações das quais eu não fiquei satisfeito, outras situações das quais eu não havia me preparado o suficiente para. Então, foi o seguinte, eu entrei na Providence em janeiro, as minhas aulas começavam em janeiro, então eu entrei na Providence em janeiro para fazer o curso de Business. E chegando lá, eu vi que eles tinham uma associação com uma escola de aviação aqui de Steinbeck, chamada Harvey's Air. E, cara, eu sempre tive o sonho de ser piloto, sempre gostei de avião, minha vida inteira, curtia muito a aeronáutica. Eu estudei quando eu era moleque para IPCAR, eu não entrei na IPCAR por conta da minha visão. Eu sou um pouco daltônico, na verdade eu descobri isso quando eu fiz a prova da IPCAR. E na época eu não tinha nem problema de miopia, nada. Hoje eu tenho miopia, enfim, hoje eu não conseguiria para IPCAR de jeito nenhum, mas na época eu fiquei barrado por causa da visão e acabei deixando esse sonho meio de lado. Né? Quando eu cheguei aqui e vi a possibilidade de mudar de curso, foi a primeira coisa que eu fiz, mudei de curso. Só que antes de mudar de curso, eu me informei sobre valores. Né? E me passaram um valor X na Providence. Aí eu fui na Harvard, fiz a minha primeira aula, tive o meu primeiro voo, pilotei o avião, foi uma emoção incrível para mim, que sempre quis ser piloto. Quando eu pousei e comecei a conversar com o instrutor, ele me falou quantas aulas eu deveria fazer por semana até eu concluir o primeiro term. E o valor era tipo 2, 3 vezes maior do que o que eu tinha me informado na Providence, né? Quando eu fui na Providence falar sobre isso, né, ficou aquela coisa do você não entendeu. Não, eu entendi direito, sim, realmente me passaram um valor errado, foi uma informação errada que me passaram, eu não fiquei muito feliz com isso. Então começaram os problemas nessa situação. Outra coisa que também não havia ficado claro para mim, talvez pelo próprio site da Providence, né, talvez por falta de informação mesmo, buscar essa informação. Eu sei que a Providence é uma universidade cristã, eu nunca tive problema com isso. A vida inteira eu estudei em uma escola católica no Rio de Janeiro, então isso nunca foi um problema para mim. Minha família inteira é católica. A minha mãe sempre frequentou, minha mãe é realmente católica, minha avó era realmente católica, então eu sempre fui criado nesse meio. E eu não tenho problema, não tenho preconceito nenhum com religião nenhuma, enfim. Então, para mim, isso nunca foi um problema. A questão foi que, quando eu cheguei na Providence, eu vi que era uma obrigação você fazer aulas de teologia e você precisava ter esses créditos para se formar. E eu comecei a torcer o nariz para isso, porque as aulas são excelentes, não me entendam mal. Assim, o professor, que eu tive aula de teologia, eu cheguei a ter 2 semanas de aula, o professor é excelente. A aula parece que você está tendo uma palestra, então parece que você está assistindo um programa do History Channel. É muito maneira. Eu gostei, achei bastante interessante. Mas em nenhum momento o meu objetivo era vir para cá para estudar teologia, né? Muito menos gastar aí cerca de $1.250 por curso de teologia. Então, assim, das 4 matérias que eu me inscrevi no primeiro term, 2 eram de teologia, para fazer os créditos, né? Então, assim, no primeiro term eu já estaria gastando $2.500 com uma coisa que, objetivamente, para mim, no futuro, não iria me agregar em nada, falando com relação a onde eu queria chegar profissionalmente. Então, foi uma coisa que também não fiquei satisfeito. O terceiro ponto, e esse foi o crucial, né, para a tomada de decisão de sair da Providence, foi o seguinte: a Providence fica num municípiozinho chamado Otterburn, uma cidadezinha chamada Otterburn. E Otterburn não tem absolutamente nada, a não ser a faculdade. Para quem é solteiro ou para quem vai em casal, né, existem até famílias que moram lá, sabe? Cada um consegue esquematizar a vida da sua própria maneira, mas enfim. Eu acredito que para quem é solteiro, para quem tem uma namorada ou um namorado, enfim, tem uma esposa, um marido, vai como casal, eu acho que você consegue levar na boa, ainda mais se os dois dirigirem, né? Porque dirigir aqui é uma necessidade. Isso não tem como evitar, é uma necessidade. O que acontece? Em Otterburn não existe possibilidade de emprego, né? Mas você pode conseguir alguma coisa na prova. Cara, é remota e os trabalhos não são efetivamente trabalhos dos quais vão te sustentar ao longo dos meses. Então você precisaria arrumar um emprego aqui em Steinbeck, no mínimo.
ou em Niverville, ou numa cidade próxima. Então, nossa situação ficou da seguinte maneira. Se a gente continuasse lá, eu estudaria em Waterburn, a minha esposa teria que vir para Steinbeck para trabalhar, e os meus filhos estudariam numa outra cidade chamada Niverville. Então, assim, eu comecei a pensar, eu falei, caraca, vai cada um para uma cidade diferente ao longo do dia. E a minha esposa não dirige ainda, né? Ela tirou a carteira de motorista dela aqui, no Canadá. Então, assim, seria extremamente complicado para a gente conseguir levar isso para frente morando em Waterburn. Eu, quando cheguei, eu tinha alugado já a Prove House, que chama, né, que são os apartamentos que a própria faculdade disponibiliza para os alunos, e isso é sensacional. O prédio que eu morava era um prédio bem antigo, mas um apartamento extremamente decente. A pessoa que administra os apartamentos é uma pessoa bem competente, então eu não tenho realmente o que falar. O apartamento em ótimas condições, assim, tudo funcionando direitinho. Apartamento aconchegante, mas era muito longe e isolado de tudo pra gente. Com criança, cara, eu fiquei pensando, pô, meu filho passa mal, meu filho já quebrou o braço 2 vezes. A primeira, não foi fazendo arte, não foi fazendo nada. Foi andando em casa, ele tropeçou no próprio pé, caiu, foi apoiar com o braço. Cara, foi momento angular na hora errada, entendeu? Da maneira que ele se apoiou, ele quebrou o braço. E acidentes acontecem, né? Então, assim, para ficar longe de hospital, ficar longe com criança, pra gente não era interessante. Então, eu resolvi mudar. E foi um inferno, porque já era quase fevereiro, e a maioria das faculdades, elas fecham as inscrições em novembro do ano anterior. Então, assim, foi bastante complicado para eu conseguir uma vaga. Eu literalmente bati de porta em porta em faculdade para procurar uma vaga em algum curso que tinha relação com o que eu estava estudando, ou que tinha relação com o meu perfil. Então, foi realmente um trabalho bem difícil. Até o momento que eu encontrei a Arts and Technology Center, né? Na verdade, foi uma recomendação de uma amiga minha que me passou muitas informações sobre Winnipeg, Manitoba em geral, mas Winnipeg, e me falou sobre essa instituição de ensino. Então eu fui lá, marquei uma entrevista, fui entrevistado pelo diretor da instituição de ensino, pelo professor, para conseguir ter uma vaga e entrar. E assim eu consegui entrar. Então esses foram os principais motivos de eu ter saído da Providence. Mas, de qualquer maneira, não me entendam mal. A faculdade tem uma estrutura excelente, a faculdade ela é bem completa, o campus é lindo, os professores são muito bons, mas não se encaixou no meu perfil. De maneira nenhuma eu vou falar, a faculdade é uma porcaria. Não tem nada de porcaria. Só não se encaixou no meu perfil. Qual o salário da tua esposa e o que ela faz? Né? E o teu, com o que tu trabalha? A pergunta saiu bem carioquês mesmo, né? Apesar dele dizer aqui que não é carioca, mas... Enfim. Bom, não acho uma pergunta invasiva, que nem ele perguntou aqui. É muito invasivo. Não acho, porque como a gente também está num momento ainda de começar a se estabilizar aqui... Bom, a minha esposa trabalha no Walmart, ela é repositora de produtos de vestuário, né, na loja do Walmart aqui de Steinbeck, e o salário dela é $12 por hora. Ela não foi contratada como full-time, ela foi contratada como part-time, mas já de cara, nas primeiras semanas, ela já trabalhou praticamente o mesmo período de um full-time. Então, assim, essa questão de full-time e part-time é muito título, né? E no Walmart, pelo menos aqui em Steinbeck, eles não costumam contratar de cara a pessoa para full-time. Eles contratam primeiro part-time e depois, de acordo com a sua evolução, eles passam para full-time. Então ela ganha $12 por hora, estava trabalhando aí, chegou a trabalhar 36 horas nas primeiras semanas, agora o schedule dela está vindo ainda meio quebrado, então assim, a gente ainda está se estabilizando nessa situação, porque demoramos muito para conseguir emprego, isso é uma outra história também que eu vou contar depois. Por isso que eu digo que é muito importante você ter a grana que o governo exige, porque se o seu plano mudar, e a possibilidade do seu plano mudar não é uma possibilidade nula, ela existe, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas, você vai precisar usar esse dinheiro para se bancar. E a gente precisou usar a nossa reserva. Então, a minha esposa está trabalhando agora no Walmart e eu estou trabalhando na Staples. Eu consegui esse emprego durante as minhas férias de verão, o salário mínimo, ganhando $11,30. Depois de um mês eu consegui um aumento para $13. E eu trabalhava full time no período do verão, porque quando você está de férias de verão, 2 estudos, você como estudante pode trabalhar full time. Agora eu estou trabalhando muito pouco, estou trabalhando só aos sábados, porque durante a semana eu tenho evento quase toda semana pela faculdade, né? Com relação... Deixa eu ver aqui, acho que eu já respondi essa pergunta. Com relação a compras, ele perguntou assim, como são as compras? É muito caro
enfim. Cara, a gente gasta cerca de $400 por mês de mercado. Se você parar para pensar, não é tanto, né? Até porque nós somos 4, realmente. Só que a gente compra muita comida. Porque eu levo comida para a faculdade, eu levo comida para a faculdade e para o trabalho, a Bárbara leva comida para o trabalho, as crianças levam comida para a escola. E então a gente sempre tem comida em casa. E tem que ter porque é o que a gente leva, né, para os nossos almoços na rua. A gente não come fora, até porque eu não estou podendo jogar dinheiro para o alto e gastar dinheiro com comida, enfim, pagar a comida de fora. Então a gente leva comida todo dia. Eu acho que os produtos, eles não são caros com relação ao poder de compra do salário mínimo, né? Se você parar para pensar, $400 por mês com relação ao salário mínimo daqui é um valor extremamente razoável, né? Eu me lembro que eu gastava no Brasil e, porra, dá até medo. Então, assim, a gente compra bastante coisa. Compra biscoito, compra carne de frango, compra carne de porco. A carne de porco daqui é maravilhosa e é extremamente barata. A gente compra arroz, compra feijão, compra temperos, compra frutas. A gente compra leite, compra de tudo. E produtos de limpeza, como aqui não existe porção pequena, vamos colocar assim, né? E você não tem a disposição do apartamento, não é igual ao do Brasil. Tipo, no Brasil, volta e meia a gente falava, vamos lavar a cozinha. Pô, lavar a cozinha era lavar a cozinha mesmo, tacar balde de água no chão, esfregar sabão. Aqui não tem como fazer isso. Começa aqui a divisão da cozinha para a sala é uma bancada. Não tem piso, o piso é o mesmo da sala, não tem ralo, você não tem como fazer isso aqui. E os produtos aqui, cara, você compra o Pinho-Sol e aquele é 1 litrão de Pinho-Sol, por exemplo. Você compra sabão em pó, sabão líquido, aliás, é um galão enorme de sabão líquido. Enfim, é tudo muito grande. Então, produto de limpeza não é uma coisa que você compra todo mês. Você compra um mês e ele dura, bastante. Então, você não precisa ficar repondo toda hora. Então, em média, a gente gasta por aí, cerca de $400 por mês.